Bem, então vamos dar continuidade aqui à construção do transformador. Aqui está o carretel. Então vou começar com a parte técnica, onde vai ter as questões sobre as equações, sobre as fórmulas que devemos fazer para fazer o transformador. E depois eu vou simplificar para não ficar só com dados técnicos, porque senão nem todos vai compreender. Então aqui eu já mapeei aqui, ó, transformador 110-220. E aqui diz o seguinte, ó, S é igual a A vezes B. Então S é a área do núcleo em centímetro. B é a altura das chapas em centímetro. E A é a largura útil da chapa em centímetro. Então, resumindo, S é igual a A vezes B. Sabendo que S é a área do núcleo em centímetro, então vamos aqui. Lá está dizendo o seguinte, que S é igual a A vezes B. Então, B é a altura das chapas e A é a largura útil. Então, a largura útil da chapa é isso aqui, ó. Essa perna central aí do E aí. Então, B é a altura das chapas. Então, B vai ser essa medida aqui, ó. B vai ser essa medida daqui para aqui. Então, B vai ser essa medida, ó, daqui para aqui. Aqui para aqui é A. Então, lá na nossa fórmula está dizendo o seguinte, ó, S é igual a A vezes B. Então, para a gente achar S, o que vamos fazer aí? Basta a gente substituir os números ali na fórmula, né? Nós primeiramente vou aqui. Vamos aqui. Lá está dizendo, simplificando, que S é igual a A vezes B. Então A é aqui, né? Olha aqui a nossa chapa aqui, ó. A largura de A aí, ó. A encaixa aí no transformador, né? Então A é essa largura dele aí. Então, em A aqui, temos 4 centímetros. Em B, que é a altura, temos 4 centímetros e meio. Então, vamos ver aí como é que fica essa fórmula agora. Igual a A vezes B. Então, A vezes B seria assim. Então, substituindo ali, ficou assim, ó. Deixa eu pegar tudo aqui. Aí, ó. A vezes B, 4 vezes 4,5, é igual a 18. 18S. Então, S é igual a 18 centímetros quadrados. Então, a área do nosso transformador, a área útil dele, o núcleo dele, deu 18 centímetros quadrados. Ele já é um dos parâmetros para a gente ter informação para poder fazer o nosso transformador na voltagem correta e usando a quantidade certa de espiras e ver como a gente pode fazer as variações. Então vamos a outro dado. Então tá aí, né? S é igual a A vezes B. S é a área do núcleo em centímetro. B é a altura do núcleo em centímetro. Então largura e altura. E A é a largura útil da chapa em centímetro. Agora, olha essa outra fórmula. N é igual a G vezes E sobre S. Então, S já sabemos que é a área do núcleo. Ou então, N é igual a G dividido por S vezes E. É a mesma fórmula, só foi invertida, ó. G vezes E dividido por S. E aqui está G dividido por S
vezes E. Então aqui, ó, N é o número de espiras do enrolamento. Então N vai ser todas as voltas que vai ter nesse núcleo aí. E é a Fm do mesmo em volts. Fm quer dizer força eletromotriz. Então, essa Fm aí é a energia que nós vamos aplicar nele, a voltagem. É a voltagem que a gente vai aplicar nele. S é a área necessária do núcleo, né? A gente já conhece aí, em centímetro quadrado. E G é uma constante cujo valor são para... Essa outra aqui, ó, J é o número de espiras por volt. Que é essa aqui, essa fórmula aqui, ó. J é igual a N dividido por E. Então J é o número de espiras por volt. Então se eu pegar ali, ó, N, o número de espiras do transformador, N é o número de espiras total dele, e dividir por E, que é a voltagem que ele está, então eu vou achar J. Exemplo, se eu pego N ali, que é 200 voltas, e divide por E, que é 200 volts, então J vai ser 1 espira por volt. Ou então, aqui é a mesma coisa, J é igual a G dividido por S. G é a constante que a gente vai achar, não é isso? E S é a medida do núcleo. Então, se eu pegar G, suponha que eu use aí uma constante de 40. Eu pego essa constante e divido por S, supondo que S é 20. Então, eu vou ter 2 espiras por volt. Então, depois eu volto aqui de novo. Então, aqui, ó. Então, vamos ver agora G ali para cada frequência. Para a frequência de 25 Hz é 74, ou melhor, 77.4 o número de G. Para a frequência de 50 Hz, eu vou ter aí G igual a 58. Para uma frequência de 55 Hz, eu vou ter aí G igual a 52.2. Então, para uma frequência de 60 Hz, que é a usual aqui no Brasil, eu vou ter aí uma constante de 48,4. Bem, eu posso usar uma variante entre essas duas constantes, 52,2 e 48,4. Eu posso usar uma constante aí para que o transformador trabalhe nessas duas frequências. Porém, ao trabalhar nessas duas frequências ao mesmo tempo, a T3, ele vai ter perdas aí no núcleo dele. Então, para que o transformador tenha um bom desempenho em 60 Hz, eu vou ter que fazer o cálculo dele usando essa constante aqui, G igual a 48,4. Porém, não é bem isso que a gente vê nos transformadores. Como eu disse anteriormente na outra aula, na verdade a maioria usa uma variável. Essa variável ela vai de 25 a 50. Então, de 25 para transformadores que vão ficar ligado pouco tempo, transformadores que você vai dar apenas um pico de energia ali, tipo um teste, um clique ali para você acionar uma máquina, para você dar um ponto em alguma coisa, para você fazer uma solda. Então esses transformadores geralmente eles são construídos aí nessa média de 35, de 30 a 40 no máximo. É essa a variável usada para esses transformadores. Então eu fiz um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ó. Aqui é um transformador. Então nesse transformador hipotético aqui,
tem o tape 1, 2, 3, 4, 0 e 6. E se eu aplicar a voltagem desse transformador de 0 a 6, aqui vai entrar 110, entrando 110 aqui, desse outro lado aqui só tem 12 espiras, 12N, né? Não vamos falar espiras aqui para não confundir. 12N, que se nós colocar aqui 12E, vamos confundir com o E da voltagem. Então vamos usar N, que é número de volta. Então, se eu colocar lá 110 na metade dele aqui, ó, de 0 a 6, onde é que tem 12N aqui, vai sair 12 volts. Então esse transformador aqui, ele tem de 1 a 6, ele tem 220N, 220 voltas. Então, em 220N, que é do 1 até o 6, se eu aplicar uma voltagem aí de 220 volts, cada volta dessa aí está recebendo 1 volt. Então, quando ele passar para o secundário, que tem aqui apenas 12 voltas, vai sair 12 volts. Isso é um transformador real, que não haveria nenhuma perda. Porém, os transformadores, como eles têm suas perdas, questões de chapas, a questões de magnetismo e tantas outras questões, sempre às vezes varia um pouco para mais ou para menos. Isso aí você vai usar aparelhos para regular essa voltagem. Esse é só um transformador hipotético. Então aqui, se eu aplicar a voltagem aqui 220 de 1 a 6, eu posso usar esse outro tape aqui também, ó, de 0 a 6. Aqui posso fazer um chaveamento nele aqui, ou posso usar até esse chaveamento aqui, ó, tem um aqui e um. Então eu posso usar esse chaveamento aqui, ó. A energia está aplicada de 1 a 6, entrando 220. Se eu pegar esse chaveamento aqui de 1 até 0, eu vou ter aqui 110 volts. Eu poderei usar esses 110 volts como uma saída. E se eu aplicar esses 110 volts aqui de 1 a 0, nessa outra entrada de 1 a 6 vai estar saindo 220 volts. Entenderam? Agora, veja bem que coisa interessante. Se eu aplicar, olha, veja aqui, de 1 a 2 tem 10 voltas, de 1 a 3 tem 20 voltas, de 1 a 4, 30 voltas, de 1 a 5 vai ter aí 40 voltas. Agora, se eu aplicar aqui uma parte da fase aqui do 220, eu aplicar aqui no 6, e a outra parte, ao invés de eu aplicar ela no 1, eu aplicarei ela aqui no 2, né? A corrente vem aqui, eu vou usar aqui um botão aqui, ó, uma chave comutadora, e vou mudar o direcionamento aqui da eletricidade da entrada dela, eu vou mudar aqui para o 2. Então, fazendo isso, eu vou estar reduzindo aí o enrolamento dele para 10 voltas a menos. Então, vai ficar 210 voltas. Se eu pegar essas 210 voltas e dividir essas 210 voltas por... Ou melhor, se eu pegar os 220 volts e dividir por 210 voltas, eu vou perceber que a constante aumentou. Então vai ter menos volta por volt. Então com isso, o que vai acontecer? A voltagem no secundário vai aumentar. Então vamos ver para quanto essa voltagem vai aumentar aí. Então é como ficou aqui, ó. Então, E, que é a nossa entrada de energia, é 220. Dividido por N, que agora ficou 210 voltas, né? N lá, o número de espiras, é igual a 1.047619, que é o valor de J. Porque J é o número de espiras por volt. Entenderam? Então, em cada espira vai estar aqui, ó,
1,4 V. Então vamos multiplicar isso aí por 12 e ver o quanto aumentou a voltagem no secundário. Então deu aí 12,57 volts, mais ou menos, aproximadamente aí. Então agora vamos passar essa chave aí, que está do 2 até o 6, vamos colocar essa chave diretamente no 4 e vamos fazer a mesma conta para a gente ver. Então aqui está dizendo o seguinte, que do 1, deixa eu aproximar aqui, dizendo o seguinte, tô pegando um ângulo ruim aqui a câmera, aí, dizendo aqui, do 1 até o 4 tem 30 voltas. Então vamos ir direto aí, girando essas 30 voltas, porque quando nós passamos aqui, a chave diretamente para o 4, como lá tem de 10 em 10 voltas, vamos estar aí, sem usar 30 voltas do transformador. Era como se diminuíssemos 30 voltas no primário. Isso afetaria significativamente o secundário. Então vamos aí agora fazer as contas para a gente ver. Então aqui, feitos os cálculos, 220 dividido por N, que agora é 190, porque reduzimos lá ao passar a chave comutadora, dividido por 190 é igual a 1,1578947. Deu aí uma dízima periódica. Então, se multiplicarmos essa dízima periódica por N do secundário, que é 12, vai dar 13,8 volts, mais ou menos aí, 13,8 volts. Então percebemos o que nesse transformador hipotético nosso aqui? Percebemos que se deixarmos o secundário fixo com 12 voltas lá, e quando chegarmos aqui, por exemplo, no nosso transformador, e abaixando aqui, mudando a chave dela aqui, para o número 2, para o número 3, para o número 4. Isso vai aumentando gradativamente a voltagem aqui no secundário. Bem, se nós construirmos o nosso transformador para uma constante de 48,4 ali, ao ir passando aí, diminuindo aí cada volta dele aí, vamos estar também diminuindo essa constante. O que acontece com isso? Acontece com isso que aos poucos a gente vai saturando o enrolamento. Então, se esse enrolamento ele aguentava, com o total de espiras dele, ele ia aguentar aí 2 horas ligado, uma suposição, ele só vai aguentar agora 1 hora e 40 minutos, e a partir daí ele vai diminuindo esse tempo dele. Então, um transformador construído aí com uma constante de 48,4, ele é um transformador de uso direto, de uso contínuo. Os transformadores, por exemplo, que são colocados em geladeiras 110, faz a entrada 220 e sai 110. Esse tipo de transformador geralmente é de uso contínuo. Ele não é desligado nunca. Algumas vezes se embute ali o transformador no termostato da geladeira, e quando a geladeira desliga, ela desliga também o transformador. Mas nem toda geladeira dá para fazer isso corretamente, e nem todo técnico sabe fazer essa mudança corretamente. Porque algumas geladeiras elas são eletrônicas, então essa parte eletrônica dela, ao receber a entrada 220 diretamente, ela vai se queimar. E essa outra que não tem parte nenhuma eletrônica, tem como controlar isso aí. Mas voltando aqui ao assunto.
Então, o que eu queria que vocês percebessem aqui nesse transformador hipotético é justamente o seguinte. Essa derivação que tem aí nesse primário, nós podemos usar ela também. Então, se percebermos, do 2 ao 3 tem 10 voltas. Então, se eu aplicar aqui a fém aqui no 1 e no 6 ou no 1 e no 0, esses outros tapes aí que estão aí soltos aí, eu vou poder usar eles. Porém, não poderei usar mais que um, para que não sature aqui esse enrolamento primário. Agora, se eu fizer esse enrolamento aí, apenas para ser o primário aí, e aqui no secundário, eu fizer aqui várias derivações aqui, eu poderei usar delas aqui 3 ou 4 derivações dessas. Vamos ver como é que é isso. Então eu coloquei aqui, ó, exemplo aqui, mais 8 voltas. Então, 12 com 8 vai para 20. Isso quer dizer que eu teria aqui, ó, 1.0 e 2. Então, ou melhor, 1, 2 e 3, pode ser também. Então, se eu pegar aqui, ó, desse ponto aqui a esse, eu vou ter 8 volts. E se eu pegar desse ponto aqui a esse, eu vou ter aí 12 volts. Então, se eu estiver usando esse circuito para alimentar, por exemplo, aí uma placa eletrônica, essa placa eletrônica vai precisar de 8 volts e de 2 volts. Então, o que eu faço? Eu puxo aqui esses dois fios aqui para um lado da placa, vou estar usando 8 volts. E esse outro lado aqui, que eu vou retificar ou qualquer coisa que venha a fazer, eu vou estar usando nele aqui 12 volts. E se eu pegar essa derivação daqui, aqui, como esse circuito está interligado ao outro, né, ele não está separado, ele está em série com esse aqui, ele não está em paralelo. Então, se eu pegar daqui, aqui a outra ponta, eu vou estar somando essa voltagem, 12 com 8, que seria 20 volts. Então, outra observação é o seguinte. Esse circuito aqui, dessa parte aqui, que é o enrolamento aqui de baixa voltagem, que daria uma alta amperagem, ele não está em série com esse aqui. Ele está em paralelo. É como se eu enrolasse esse aqui por cima desse. Visto aqui no carretel, olha. Supondo que eu já houvesse enrolado todo o circuito aí 220. Aqui vai ter as duas pontas. E sobre esse circuito, eu vou enrolar mais um outro, que vai ser a outra derivação, que vai ser o secundário. Agora, nesse outro transformador, nessa outra parte de cima aqui, no mesmo transformador, nessa outra parte de cima, esse circuito todo vai estar em série. Percebe que o enrolamento 110 está em série com 220. Porque se eu enrolasse aqui, ó, 220, suponha que eu ia enrolar aqui 220 espiras. Aí eu teria que enrolar mais 110 espiras para fazer o enrolamento 110. Nesse caso aqui, seria um desperdício. Como esse caso é para um transformador de baixa amperagem. Ou tantos outros também. Então aqui, eu coloquei um tape no meio desse transformador, que é para fazer o 110. Então, quando eu aplicar a voltagem aqui e aqui, eu aplicar o 220 do 1 ao 6, do 6 ao 0 ou do 0 ao 1, vai estar aí disponível a saída 110 ou entrada 110 para sair 220. Bem, a questão de ganhar amperagem diminuindo a voltagem acontece assim. Supondo que esse transformador nosso aqui, ele tenha uma entrada de 10 amperes. Então vamos fazer essa conta aqui e ver como é que isso vai funcionar. Vamos ver aqui agora a potência aparente em watts desse transformador. Então aqui temos aqui uma nova forma, onde P é igual a I vezes E. Então já sabemos que E é a voltagem aplicada. P
é a potência em watts. P é a potência em watts. E I é a corrente de trabalho do transformador. Bem, essa potência ela é uma potência aparente. Por que digo aparente? Porque dentro dessa potência há as percas aí que a gente mais à frente falaremos sobre isso. Bem, então se eu tenho aí esse transformador que vai pegar 10 amperes na entrada, ele tem um enrolamento que ele vai suportar 10 amperes na entrada. Esses 10 amperes vezes 220 volts vai dar um total aí de 2.200 watts. Dividido por 12, esses watts aí, esses 2.200 watts, dividido por 12, vai dar aí 183 volts. Ou melhor, 183 Agora, se eu pegar esses 183 amperes e multiplicar pelos 12, vai dar praticamente a mesma potência que deu o primário. Então, quando eu pegar essa amperagem aqui, ó, essa amperagem, esses 183 amperes, multiplicar por 12 e dividir por 220, vai chegar aos 10 ali, aproximadamente, né? Então, é isso que acontece. Quando eu diminuo a voltagem, eu vou ganhar aí a corrente. Eu vou ganhar a amperagem. Mas para que isso aconteça, para que tenha esses 183 amperes no secundário desse transformador, o fio tem que suportar essa amperagem. Ou então ele não vai fornecer essa amperagem, ele vai superaquecer. Mas se esse fio suportar essa amperagem aí do secundário, ele vai fornecer ela aí tranquila. Porém, se ele não suportar, ele superaquecerá e com o tempo pode até queimar o transformador ou queimar outros componentes. Há uma tabela de cálculos de fio para que você tenha uma noção básica. Essa tabela pode ser baixada na internet para você ter uma noção de que fio suporta que amperagem. Então, para um fio de 1,5 mm é aí 15 amperes. Porém, essa tabela ela não calcula a amperagem máxima suportada pelo fio. Ela é uma amperagem aparente, que é essa amperagem de trabalho do transformador. Então aqui para um fio aqui, ó, 8 AVG, fio esmaltado, ele vai dar aqui essa média aí 3,32 milímetros. A secção dele em milímetro quadrado, ele vai ser 8 milímetros de fio. Esse 8 milímetros de fio aí, ele vai suportar uma corrente de 25 amperes. Porém, essa não é a potência total dele, essa não é a corrente total suportada por ele. Esse fio de 8 mm, ele é um fio muito grosso. Eu vou até mostrar para vocês. Ele é um fio que ele pode suportar uma amperagem maior durante pouco tempo. A grossura desse fio, olha. Ele é bastante grosso e bastante rígido. Ele pode suportar uma amperagem maior. Porém, a amperagem de trabalho dele, essa amperagem que ele vai ficar ligado muito tempo, é essa corrente suportada por ele, 25 amperes. Podendo esse fio passar a ter 300 amperes por um período curto de tempo. Entenderam? Então essa tabela ela tem uma vantagem, é o seguinte, ó. Tabelas de fio para enrolamento de transformadores de pequena potência. Então o que ela tem aqui de útil? Ela tem a medida do fio em milímetro quadrado. Ela marca se é fio esmaltado ou se é fio nu. A VG aqui vai ser a bitola do fio, a grossura do fio. Por exemplo, aqui um fio 8 seria o fio grosso, como é aquele que eu mostrei para vocês. De acordo, eu vou diminuindo aqui na tabela, aqui, ó, por exemplo, ó, um fio 46, ele é bem fininho. Então, quanto mais eu vou aumentando o número em AVG, eu vou diminuindo a secção do fio. Isso quer dizer o seguinte, que um fio 8 mm é muito mais grosso que um fio 9 mm.
Exemplo aqui, ó, milímetro não, é AVG. Por exemplo, aqui, ó, um fio 8 AVG, como dá para vocês darem uma olhada aí, ó, em milímetro, ele dá, o 8 dá 3 milímetros, 26, e o 9 dá 2 milímetros, 90. Em diâmetro, o diâmetro dele, ele vai dar aqui 8,35 milímetros e o outro vai dar 6. Uma diferença aí de 2 milímetros mais ou menos aí variável. Então essa tabela dá para vocês baixarem ela aí, porque outra utilidade dessa tabela é que tem como vocês verem a questão de espiras por centímetro. Essas espiras por centímetro, iremos usar ela para poder escolher que fio nós vamos fazer o nosso transformador. Que às vezes você quer fazer o transformador, mas você não sabe quantas espiras por centímetro vai aquele fio. Você vai ter que estar calculando. E na tabela você acha mais rápido. Essas espiras por centímetro é que você vai calcular daqui para aqui e saber quantas espiras vai nessa camada de baixo. Se você aprender a fazer isso, você sabendo que na suposição que aqui cabe 100 espiras e que na altura dele cabe 10, então 100 vezes 10, 1000. Logo você vai ter aí 1000 espiras que você vai fazer a voltagem que você querer. Ou então você vai aumentar mais a espessura do seu fio. Nisso você vai diminuir a quantidade de espiras que ia caber aqui, mas vai melhorar aí a entrada do transformador. Por exemplo, aí, se você ia colocar um fio fino, colocando um fio mais grosso, ele vai ter uma potência de entrada maior. E na saída também você terá que colocar um fio correspondente àquela saída. E qual vai ser o uso desse transformador seu? Lembrando que para um uso contínuo, quanto mais a constante dele seja alta, melhor é para isso. Mas para transformadores que vamos usar pouco tempo, podemos usar uma variável. Essa variável pode ser de 25 a 50 ou aos mesmos 48. Porém, que essa variável não seja menos que 25, ou o transformador poderá incendiar, se queimar facilmente. E um transformador com a variável de 25, ele praticamente já está com um enrolamento saturado. É um transformador aí para você, como eu falei, dar um ponto de solda ou algo assim. Não é um transformador para você ligar ele direto aí, ele aquece facilmente. E a construção dos transformadores varia também a questão seguinte: a chapa que você vai estar construindo, o modo com que você coloca essa chapa e o próprio fio. Você vai ter que escolher um fio para trabalhar naquela temperatura que aquela temperatura de trabalho dele. Por exemplo, aí você vai enrolar um transformador para ficar num ambiente fechado ali onde possa aquecer. Você terá que usar um fio de uma temperatura melhor. Um transformador que vai ficar em cima de um forno ou qualquer coisa assim, então terá que ser um fio melhor. Mas se for um transformador que vai trabalhar eventualmente poucas horas, qualquer fio serve. Se é um transformador para ele ter um alto rendimento, vai ser um transformador com a chapa boa. Você vai ter que dar uma pesquisada sobre o ferro e o silício e ver qual é o melhor. E tem também os núcleos chamados de núcleo toroide. Não vamos falar nessa área aqui sobre eles, somente sobre esse outro núcleo. E tem também o núcleo de ferrite. O que estamos falando aqui é apenas este de chapa de aço silício. Então vamos continuar aqui a construção do trafo, do transformador. Bem, aqui está já os dados do nosso transformador. Então sabemos que S é igual a 18, que é a medida do nosso transformador, né, o núcleo dele. Que a corrente no primário, I primário, é igual a 10 amperes. I secundário é igual a 20 amperes. N é o número de espiras, nós vamos ver aqui agora. É o número de volta total. G é a constante que vamos escolher. Porém, eu não vou usar a constante, vou usar uma variante. E J é o número de espiras por volt.
Vamos anotar aqui para que, se precisar futuramente usar uma semelhança como essa ou esse dado para fazer, por exemplo, um retificador, um carregador de baterias, ou mesmo um estabilizador. Então qualquer um destes podemos usar. Bem, é bom guardar esses dados, porque se precisar desses mesmos dados aqui para a gente fazer um inversor de frequência, por exemplo, ou mesmo um inversor, desse inversor que coloca na bateria, daí uma entrada 12 volts, e ele vem a inverter aí essa energia contínua da bateria em uma voltagem de 220 alternada. Podemos usar esses parâmetros para fazer isso futuramente. Bem, dando uma olhada aqui na nossa fórmula, então G sobre S, então nossa fórmula ficou assim: G sobre S, onde G é a variável que eu disse que usar, estou usando a 40. S é 18, que é a medida do nosso núcleo. Então, G sobre S é igual a J vezes E, que é igual a N, onde J é o número de espiras por volt. Então eu vou ter que colocar 2 voltas e um pouquinho para fazer 1 volt. Então J vezes E é a entrada nossa de energia, 220 volts, é igual a 484. Eu arredondei ali para 488. Então, G, melhor, J vezes E é igual a N. Substituindo os números, J ali que é as espiras por volt vezes a energia, a FEM, a força eletromotriz que vai entrar, 220 volts, é igual a 484 N, 484 voltas. Então aqui os valores aqui é o seguinte: S igual a 18, corrente do primário igual a 10, corrente do secundário igual a 20, N1, que é enrolamento do primário, 488, G ali, que é a variável que a gente usou, J, que é as espiras por volts, N no secundário deu 244. Eu vou arredondar para 250, porque o secundário ele vai ser de 110. Porém, como os aparelhos é construído para 127 volts, eu posso ter aí uma variação aí até 127 volts máximo. Então, de 244 para 250 vai ser praticamente as perdas dele. Vai chegando aí em diferença ali do primário, vai ser só 12 espiras a mais. Então, o que acontece aqui agora? Se eu deixar o primário lá com 488 espiras e eu ir aumentando aqui as espiras do secundário, ao mesmo tempo eu vou estar aumentando a voltagem também do secundário. Se eu ir baixando as espiras do secundário sem mexer no primário, eu vou estar baixando aqui a voltagem do secundário. Então já temos aqui os dados aqui para fazer o nosso transformador. Sabemos que o primário dele vai pegar 488 espiras e que o secundário vai pegar 250 espiras. Esse é um transformador para 110, 220, ou entrada 220, saída 110, ou entrada 110, saída 220. Então vamos fazer um esquemazinho aqui para a gente ver como é que esse transformador vai ficar. Vamos fazer um esquema. Então o esquema do nosso transformador ficou assim. Ele vai ter duas pontas aqui, que é para nós fazer o tape dele. Então, de uma ponta dessa na outra, ele vai estar totalizando aí 488 espiras. E dessa ponta aqui, nessa ponta, vai ter 250 espiras, que é onde queremos aí que ele venha a sair 110 volts a 120, variando aí essa voltagem aí. Então,
se acontecer o seguinte, se ao nós montarmos esse trafo aqui, e essa saída dele aqui não der 220 volts, ou melhor, não der 110 volts na saída, podemos aqui tirar umas espiras aqui até e totalizando aqui os 110. Porém, ao fazer isso, vamos estar baixando lá a variável dele mais ainda. Porque se diminuirmos aqui essa variável, será menos espiras por volt. Mas com isso poderá saturar aí o enrolamento dele, ele vindo a aquecer mais. Então esse vai ser um transformador médio. Ele não vai ser um transformador para ficar ligado muito tempo. A pessoa que encomendou ele disse que ele não vai ficar ligado muito tempo e que jamais ele ia usar ele por um período de muito tempo. Porém, essa variável de 40, ela está entre os melhores transformadores. Ao desmontar um transformador, você vai perceber isso. É poucos transformadores que chega aí a 40. É considerado bom já um transformador que tenha 40. Os melhores transformadores é o que tem a constante aí de 48 e um pouco aí. Então já temos já os dados para fazer o nosso primeiro transformador. Porém aqui não se finaliza esta aula. Vamos construir outros ainda, baseando nesse princípio aí, partindo daí. Então já sabemos aí a usar as nossas fórmulas. Essas fórmulas aí, elas vai facilitar para que você faça os seus transformadores. Agora ainda falta um dado para a gente fazer o nosso transformador. Falta ainda nós saber que fio vamos usar no primário e que fio vamos usar no secundário. Então, primeiramente vai ser enrolado o enrolamento 110 e por cima dele eu vou enrolar o 220. Então, como a parte 110 ela vai ser para 20 amperes, então eu terei que escolher um fio um pouco mais grosso. E depois, quando eu terminar aqui, quando eu fizer aqui, que eu fizer esse enrolamento todo aqui e chegar nessa parte aqui do 110, eu posso completar ele aqui com um fio mais fino, que é onde ele vai pegar o 220. Então eu vou ter uma saída que vai aguentar uma amperagem maior e uma entrada que vai aguentar uma amperagem média, né? Vai entrar os 10 amperes. Então com isso aqui, o que eu faço? Eu consigo equilibrar o transformador. Do que eu colocar um fio grosso de fora a fora, eu posso estar fazendo um desperdício aqui de fio. Possa ser que esse fio não caiba no transformador e possa ser que ele puxe uma corrente a mais no primário sem necessidade. Então eu fazendo isso aqui, colocando esse fio no secundário, ele vai dar conta. E com isso eu posso escolher um fio melhor para o secundário, já que o primário vai entrar a metade da corrente. Então vamos ver aqui a tabela. Então na nossa tabela aqui, um fio que suportaria essa corrente aí do primário, na nossa tabela aqui, olha, seria aqui esse fio aqui, olha, 9.9, que seria lá um fio 12, né? E lá para 20 amperes seria ali, olha, um fio 9. Porém, nenhum desses fios cabe naquele enrolamento daquele transformador, porque sabemos que aquele enrolamento daquele transformador, ele é um transformador pequeno, é um transformador para baixa potência. Então teremos que usar um fio mais fino que caiba ali. Então, pelos dados aqui, o que possa caber ali é um fio 18 AVG 16 ao máximo. Então para isso vamos calcular ali as espiras dele ali, ó. Olha,
as espiras por centímetro. Vamos escolher o fio. Ao escolher o fio, vamos calcular quantas espiras ele vai por centímetro. Aqui agora nós vamos medir isso aqui, ó. Vamos medir essa área aqui, a área do carretel, e multiplicar o número de espiras por centímetro. Exemplo, suponha que o fio que nós escolhemos venha a dar aí 10 espiras por centímetro. 10 espiras vezes 4 centímetros vai dar 40. 40, como aqui dá 1 centímetro, exemplo, dá 1 centímetro, 40 vezes 10 dá 400. Então aí logo saberemos que esse fio que escolhemos de 10 espiras por centímetro não vai caber aqui no nosso carretel. Vai ficar faltando aí ainda uma parte, né, desse fio. Porém, temos que levar em consideração o fio do primário, que é mais fino. Então, sendo o fio do primário mais fino, poderemos escolher outro fio para o primário. Olha esse fio aí, ó. Olha lá, ó. As espiras lá. Aqui 10 espiras por centímetro é um fio 19. Então podemos escolher esse fio 19 para botar no enrolamento 220 e escolher aqui o fio 20 para colocar no outro. Então o fio 19 ele dá 10 e o fio 20 ele vai ser aqui 11 espiras, ainda não vai caber ainda. Então vamos escolher o fio 21, que vai dar aqui 13 espiras. Então já vamos ter uma margem aí, esse fio vai caber no nosso enrolamento com tranquilidade. Então, voltando aqui ao nosso carretel, a cada camada que passarmos aqui de fio, se queremos um enrolamento que venha a ter um bom isolamento, poderemos passar uma camada de fio, depois uma camada de papel, pode ser aquele papel de seda, ou um papel parafinado, ou um papelão fino. Aí você coloca uma camada de fio e um papelão, uma camada de fio, um papelão, uma camada de fio, um papelão até terminar. Com isso, o enrolamento dele vai ter um isolamento melhor. Aí depois disso aí tudo feito, você mergulha ele dentro do verniz, ou na parafina, ou na cera. Existe um tipo de cera que você coloca, aí derrete essa cera e coloca ele dentro. Ele vai dar uma boa vedação, vai fazer com que as chapas não fiquem vibrando e vai dar várias melhorias. Alguns transformadores são colocados até dentro do óleo, que é o caso daquele transformador de poste que eu mostrei a vocês no início. Então tem várias coisas que pode ser usada para fazer o isolante de um transformador. E a gente vai aprendendo aos poucos.